Teremos mudanças radicais na NASA, pelo menos é o que quer o novo administrador, o Jared Isaacman, que ele apresentou um plano ali que foi vazado, que pode ter mudanças radicais, inclusive para a ida para a Lua e também para Marte. Olha só, quem sabe muito antes do que a gente espera. Então deixa seu like e se inscreva aqui no Cortes do Space Orbit, assim você não fica perdido nesse mundo de informações sobre o mundo do espaço. Então vamos lá. Jared Isaacman foi reindicado pelo presidente Trump para ser o administrador da NASA. Ele tinha sido indicado, foi retirado, botaram outro cara lá, que até tá segurando a bronca ali, o Sean Duffy por enquanto, e o Isaacman voltou ali, foi aprovado inclusive por uma comissão do Senado, falta só aprovação ali no plenário do Senado americano, e aí será realmente o administrador da NASA. E aí, ele apresentou um plano chamado Athena. Tá bom? Esse plano Athena, ele é um documento que foi mantido em segredo, né? Ele é um documento classificado, mas alguém vazou esse negócio. Agora, quem vazou, a gente não sabe, também não interessa. A gente teve acesso a esse documento todo e fizemos uma análise a respeito do que pode ter de alteração ali nos próximos meses e também nos próximos anos. Vale lembrar que a NASA está precisando de uma mudança radical na forma como ela é gerenciada, em todos os sentidos, desde pessoal, orçamento, os próprios centros da NASA e muito mais. Pra vocês terem uma ideia, a NASA tem várias instalações ao redor do país, né, dos Estados Unidos, e muitas delas são deficitárias do ponto de vista orçamentário, ou seja, elas até trabalham com outras empresas e por aí vai, empresas que pagam para usar aquela região e tudo, mas está muito distribuído porque isso foi feito num contexto da Guerra Fria. Tá? Então a ideia era ter desenvolvimentos em vários locais do país e hoje isso não tem mais a necessidade de que seja dessa forma. Tá? Então você pode ter menos centros, por exemplo. Então tem algumas mudanças que eles querem fazer de tirar coisas de alguns centros, por exemplo, Marshall Space Center, coisas ficam no Johnson Space Center no Texas e coisas no Kennedy Space Center que fica lá na Flórida. A ideia é meio que botar o que cada um faz melhor, ou mudar algumas coisas aqui e eventualmente até fechar alguns centros que não sejam totalmente necessários, tá certo? Não tirar as atividades que são feitas, mas no sentido de transportar isso para outros lugares que estejam até obsoletos. Vender equipamentos que estejam parados e que não são utilizados, e às vezes alguma empresa tem alguma utilidade, ou simplesmente parar de cuidar daquilo, porque isso gera custo, gera pessoas para cuidarem e, consequentemente, mais trabalho e burocracia, tá certo? Então, boa parte do plano do Jared Isaacman é trabalhar com empresas comerciais, empresas privadas, como a SpaceX, a Blue Origin, a Rocket Lab, a própria Lockheed Martin, Boeing, por aí vai. E a ideia é mudar a forma como a NASA pensa, cortar muita burocracia, mas muita burocracia mesmo, tá? E acelerar o programa espacial americano em várias frentes diferentes, desde pesquisa, ciência, né, como um todo, além da parte de exploração espacial, exploração tanto do ponto de vista comercial quanto do ponto de vista científico, tá? E também trazer melhorias a todo esse ecossistema da economia espacial que a NASA, querendo ou não, ela ainda acaba incentivando muito, tá? Então a gente alinhou aqui de acordo com as empresas. Então no caso da SpaceX, tá certo? Eles querem fazer uma série de revisões e ajustes na parte do Starship Lunar, tá bom? Então temos aqui, né, um Starship bonitão e o Starship Lunar, que é o que deve pousar os seres humanos ali na Lua, efetivamente. Qual é o problema desse bicho hoje? Ele está sendo desenvolvido, a NASA contratou isso por quase 3 bilhões de dólares, a SpaceX está fazendo ali a sua parte, mas poderia estar muito melhor divulgado, poderia estar muito mais claro, principalmente o que a gente chama o cronograma, timeline que o pessoal fala. Tá? Ninguém sabe exatamente quando a gente vai pousar na Lua, se é 2027, se é 2029, se é 2030, 35, 40 ou 2100. 2027 é praticamente impossível, tá, gente? Só se for um milagre para acontecer. Mas isso não tem um planejamento concreto. Tá bom? Essa parte das missões Artemis, ela é um buraco negro. A gente não tem informação clara a respeito disso. Tá? Vale lembrar que na época do programa Apollo ainda, o programa Apollo nasceu ali como um todo e até o pouso lunar ali, o primeiro pouso lá foi cerca de 10 anos. A gente já tá com a Artemis há 10 anos e a gente não tem nada que foi para a Lua para pousar, para valer, ou pelo menos para orbitar. Mas isso deve acontecer apenas em 2026 com a Artemis 2, que nem é para orbitar, é só para fazer um sobrevoo. Então, a gente precisa de soluções que sejam mais rápidas e mais baratas. Lembrando que o Starship ele é uma economia gigantesca em relação ao SLS e a Orion, né? Essa Orionzinha aqui que vai a bordo ali do SLS. Mas mesmo assim, tudo isso é estupidamente caro e demorado. Tá? Quando se trata de espaço, a gente está falando de logística. Tá? E pensa assim, se você tivesse que fazer uma compra e em vez de demorar 3 dias, 2 dias para entregar, uma semana, fossem 4 anos, entendeu? Então é basicamente isso, é enxergar
a exploração espacial mais como uma forma de logística do que necessariamente como uma parada estupidamente complexa mais do que ela realmente já é, porque é realmente complexo. Mas é mudar a percepção de como você vê isso. Olha, qual que é o objetivo do Starship? O objetivo do Starship é ter 50 metros de altura, 9 metros de diâmetro? Não, o objetivo dele é pegar uma quantidade de carga e colocar na Lua. Esse é o objetivo dele, tá certo? No menor tempo possível, com o menor custo que for possível, tá certo? Então é enxergar dessa maneira, fazer uma coisa, simplificar ou até a forma de pensamento a respeito de como o espaço é tratado. Então, eles querem inclusive fazer um contrato rápido para criar uma base lunar chamada de Discovery dentro do programa Olympus, que a gente vai falar daqui a pouco, porque só ele merece uma sessão, merece até um vídeo inteiro. Mas a ideia é fazer contratações rápidas, ou seja, o que é uma contratação rápida? Vamos supor que você precisa de um motoboy para entregar uma parada do outro lado da cidade. Cara, tu não vai abrir um processo seletivo monstruoso de anos para contratar um cara para atravessar a cidade e entregar uma encomenda, certo? Não, você vai fazer uma contratação, preciso de um foguete para agora para lançar isso, tá? Ah, mas eu não consigo. Tá bom, então você não se qualifica, entendeu? Então, e por aí vai. Então a SpaceX é uma das que pode ser beneficiadas com isso. Isso, claro, se conseguir manter o desenvolvimento do Starship do jeito que tá. Então, qual que era o objetivo dessa base? É fazer recursos in situ, tá bom? Que é basicamente gerar coisas ali a partir de Marte, sem necessidade de trazer da Terra. Então, essa contratação, o objetivo dela, eles falam para ser para 2026, para essa janela de 2026, o que é muito difícil, tá? Porque como esse ano foi basicamente perdido para o Jerry Isaac, do ponto de vista de ser administrador da NASA, perdido mesmo, né? Porque a aprovação dele deve sair esse ano, mas ele só passa a trabalhar no ano que vem para valer. Então, 2026 vai ser bem complicado, mas talvez na próxima janela seja possível. E aí, eles querem outra coisa da SpaceX, que é simplificar o contrato e o veículo de órbita da Estação Espacial Internacional. Isso tudo para quê? Para que não demore, não arraste, não seja mais um fardo ali para fazer o fim da Estação Espacial Internacional. Ah, mas o fim da Estação Espacial é algo ruim. Ele é ruim se você não tiver substituto, tá bom? Que é o que está acontecendo agora. Mas a ideia é criar todo um ecossistema onde empresas tenham interesse em fazer esse tipo de missão como contratadas da NASA e não simplesmente como a NASA faz, que ela faz o projeto, alguém fabrica, ela lança e opera. A NASA não vai operar mais isso. A NASA vai ter os seus astronautas e vai contratar horas nessas estações espaciais privadas para eles fazerem os seus experimentos e por aí vai, com acordos, óbvio, que sejam a longo prazo e por aí vai. Mas não operando. A operação vai ser fiscalizada pela NASA, o que é algo muito diferente. E outra coisa que vai ser interessante, isso vai ser para todas as empresas, tá? Não só para a SpaceX, é a compra em lote de lançamentos para missões científicas. O que significa? Ao que tudo indica. Ao invés de eu vir lá e falar assim, pô, tem uma missão aqui para lançar para, sei lá, para Marte, ou seja, só para orbitar, não é para pousar. Então, ao invés de eu abrir uma licitação lá, uma request for proposal, ou como você quer chamar lá nos Estados Unidos, um edital, você já contrata a empresa para lançar 10 missões científicas dentro dessas características aqui. Porque as missões científicas, gente, elas não têm uma variação gigantesca dentro de um mesmo foguete, entende? Então, se você pegar um Falcon 9, o Falcon 9 consegue fazer missões, desde missões mais simples até missões mais complexas de coisas que vão para lugares longe no sistema solar. Então, você não precisa fazer uma contratação específica para tudo. Não, você contrata um pouco do Falcon 9, um pouco de outra empresa, um pouco ou muito de várias e vai executando esse contrato ao longo do tempo, o que vai conseguir descontos maiores para você lançar e vão precisar lançar essas coisas, porque isso acontece desde sempre, mas você tira a burocracia toda de ficar gerando um processo de contratação toda hora. Quem faz isso? Departamento de Defesa dos Estados Unidos, tá bom? Eles fazem exatamente dessa forma. Eles têm uma contratação para uma série de cargas diferentes, uma série de lançamentos. Então, isso dá previsibilidade para a empresa, que vai projetando coisas novas, vai fabricando os foguetes, vai deixando tudo pronto para quando tiver esses voos. Então, fica ali meio que à disposição para lançar quando tiver tudo preparado. Ou seja, você tira um monte de problema do meio do caminho, tá bom? Esse ponto que trouxeram de como o Departamento de Defesa, Departamento de Guerra, como você quiser chamar, né, contrata as empresas é bem interessante, tá? E eles querem fazer uma outra coisa também com relação à da SpaceX, que é usar a Starlink para transmissão de dados científicos no estilo Science as a Service. Isso é muito falado em todo esse documento, que é meio que precisamos de uso desses equipamentos para fins científicos, vamos contratar, não vamos desenvolver um sistema de telecomunicações ferrado para fazer a transmissão de dados entre a Terra e Marte. Vamos contratar o que tem, Starlink, Kuiper, o que quer que seja. Então isso tem uma tendência de economizar muita grana, tá? Você desenvolver um projeto, sendo que você tem a Starlink, que é muito boa para fazer isso. A Starlink tem comunicação a laser, tem banda muito alta, tem uma expansão significativa da rede ao longo do
tempo continua acelerando essa expansão da rede. Você tem outras constelações vindo, como a Kuiper, depois futuramente outras ali relacionadas a outros setores que querem operar. Então você consegue dar vazão para elas para poder facilitar o que é de verdade necessário, que é a parte de ciência de base, ou ciência ali planetária, e outros dados. Por exemplo, dados do James Webb poderiam ser trazidos, por exemplo, do James Webb para satélites da Starlink e depois levados para a Deep Space Network ou outros pontos ali que são necessários, tá bom? Então, isso inclusive é um objetivo para diminuir a carga da Deep Space Network. Deep Space é uma série de antenas que são localizadas em vários lugares do mundo que recebem esses dados científicos de várias missões dos Estados Unidos e também da União Europeia e até do Japão e por aí vai, quem está nesse globo, né, nessa parada toda ali de influência dos Estados Unidos. Então, acaba diminuindo a pressão e economiza investimentos que seriam feitos na Deep Space Network, que já foram feitos pela iniciativa privada e pode ser alocado para outras missões que são mais importantes. Então, se você tem um foguete que é mais barato, você tem uma transmissão de dados que funciona, você não precisa gastar tanto dinheiro com isso. Às vezes, com o preço de uma missão, você lança 3 missões. Então, isso é um ganho científico. Para quem acha que tudo tem que ficar na mão da NASA, tá? Isso é muito mais ganho científico. O que importa na prática é a ciência que é feita. São os dados que são coletados, são as descobertas que são feitas. Tá bom? Não interessa se o equipamento que identificou foi da NASA ou se foi de uma empresa privada, tá certo? Dados são dados. Os fatos estão cagando para a sua opinião política a respeito disso e a sua opinião sobre qual sistema econômico funciona melhor, tá bom? Se a gente conseguir descobrir a cura para mais doenças, se a gente conseguir descobrir mais sobre a formação do universo ou sobre a formação da vida do sistema solar, eu não tô nem aí para se foi a NASA ou se foi o Estado ou se foi uma empresa privada que financiou essa parada, tá bom? Então tem que ver de uma forma menos romântica essa história toda de ciência, tá? E aí temos agora a Blue Origin, né? A Blue Origin tem um objetivo ali que o Jared Isaacman fala, que é colocar o New Glenn e o Blue Moon já nas próximas missões Artemis. Aqui deixando meio implícito que é Artemis 3 e 4, principalmente a 3. Ou seja, trazer uma outra empresa para concorrer com o Starship, meio que para acelerar a parada ali. Então é fazer competição mesmo. Por um lado, a SpaceX tem razão em reclamar de umas coisas, a Blue Origin faz o seu lobby para conseguir ganhar esse contrato de lançamentos que ela vai ganhar mais dinheiro. Mas o que importa na prática é levar seres humanos para a Lua com segurança, claramente, né? Outro ponto é o Blue Ring, que é o anel azul do Jeff Bezos, que é um Space Tug, é tipo uma carretinha, né? Você pega ali, por exemplo, vários... Tem até o logo da Blue Origin, vamos fazer com o logo da Blue Origin. Aí, ó, o logo da Blue Origin. Você pega várias cargas e coloca nessa carretinha, leva até uma órbita, solta e vai para outra órbita e assim por diante, tá bom? Então, isso é para fazer o quê? Você pega, por exemplo, o Blue Ring e coloca ele, por exemplo, num Falcon 9. Ele é feito para colocar em qualquer foguete, tá? Assim, a Blue Origin não tem disponibilidade de foguete naquele momento, mas a SpaceX, por exemplo, tem, ou o Starship tem. Você manda missões científicas ali e faz o objetivo que é dados científicos, tá certo? Não é escolher o foguete que é mais legal, tá certo? Outro ponto que esse aqui talvez seja o mais polêmico, que é colocar a Orion no New Glenn. Isso aí é uma discussão de dar uma utilidade para a Orion fora do SLS, tá bom? Então, a Orion é uma cápsula ruim do ponto de vista de dados? Até que não, mas ela é muito cara. Então, dar um destino para ela que não seja depender do SLS, talvez seja uma forma de dar uma sobrevida e, quem sabe, reduzir custos. A própria Lockheed Martin tem interesse, que é a fabricante, em fazer isso, tá bom? De dar uma utilidade, quem seja comercial e por aí vai, para missões mais longas, para a Lua, por exemplo, e missões comerciais para a Lua, como a Orion. Vamos ver o que o futuro vai dizer. Eu acho um pouco improvável, mas é uma ideia que não deixa de ser interessante, tá? O objetivo também é competir com o Starship nas próximas missões Artemis 4 para frente, para ter uma solução mais barata do que lançar via SLS. Óbvio que talvez não seja esse New Glenn, o 7x2, seja lá o 9x4 para poder fazer esse tipo de missão com mais tranquilidade, tá certo? Olha só, tenta aí, mano. A própria Kuiper, que é a concorrente da Starlink, seria utilizada para comunicações de dados científicos e também para comunicações da NASA. Pra vocês terem uma ideia, cara, a NASA não usa a Starlink e nem a Kuiper e nem nenhuma outra constelação para comunicar com a Estação Espacial Internacional. Ou seja, quando você vê aquela imagem naquela qualidade de Zerda da Estação Espacial Internacional, é porque as telecomunicações da NASA são muito ruins. Assim, tem banda? Tem, mas tem banda para um monte de coisa. Tem um monte de sombra de sinal da Estação Espacial Internacional com relação a dados. Então eles às vezes estão só com rádio e por aí vai, ou estão com uma frequência muito fraquinha que pode levar muito pouca banda e por aí vai. Cara, se tu instala um Starlink a laser ali, acabou aquele problema. Isso não é feito.
Então pode ser a Kuiper, pode ser outra, não importa. Você não tem utilização dessas tecnologias que já foram desenvolvidas na Estação Espacial Internacional. Por quê? Porque há essa mania de querer desenvolver absolutamente tudo, tá bom? Ah, eu quero desenvolver ali um parafuso com um cara que tem 7 doutorados. Cara, a hora desse cara é muito cara para ele desenvolver um parafuso. Ele tem coisas mais importantes que ele pode fazer. Então, essa mudança de concepção que o Jerry Isaacman quer trazer é um negócio que eu sempre falo, cara. Você tem que simplificar a parada toda para poder render mais. Render é ganho para a sociedade como um todo. E aí, eles falam também aqui com relação ao Blue Origin, que é um plano bom para o uso de uma estação espacial comercial. Aí dá um pouco de entender que é aquela história da Orbital Reef, que é aquela estação que foi proposta, depois meio que caiu num limbo e aí continua nesse limbo, mas agora só com a Blue Origin. Então vamos ter que aguardar para ver, porque alguém vai ter que substituir a estação espacial no futuro, tá? Internacional. É isso no futuro relativamente breve. Vai ser a VAST, vai ser a Axiom, vai ser alguma outra, a gente não sabe. Mas alguma coisa vai ter que subir. E aí indo para a Boeing, a famosa Boeing, a problemática Boeing, a Starliner no plano do Jerry Isaacman fica como backup da ISS, que é algo que eu tenho falado para vocês faz tempo. Ela não vai ser com o objetivo de levar passageiros, a menos que haja um problema, tá bom? E também eles querem poder utilizar ela como transporte em órbita baixa para o futuro pós-Estação Espacial Internacional, tá? Já da Lockheed Martin, a gente falou do uso da Orion, né, sem ser no SLS, usar, por exemplo, no New Glenn. Mas aí tem um outro ponto do programa dele que é muito interessante, que é um programa de propulsão nuclear elétrica, tá bom? A gente vai falar um pouco disso mais pra frente, de como isso aqui é uma maior burrice que os Estados Unidos fez nos últimos anos, foi não investir nesse negócio aqui, tá bom? Isso aqui foi uma burrada, apareceu um projeto e foram lá e ó, cortaram ele fora. Tá. A Rocket Lab, eles querem comprar vários lançamentos, né, do Electron, aquele foguete bacana, o Electron, mas não só isso, a Rocket Lab não faz só foguete, ela faz buzz, ou seja, ela faz aquele kickstagezinho lá, que é o Curie com o Photon e por aí vai, né, toda a segmentação ali da família do Photon, para você poder colocar outras missões embarcadas nela. Por exemplo, os 2 satélites que foram para Marte agora na missão do New Glenn foram com uma estrutura feita pela Rocket Lab. Tem necessidade de o sistema de propulsão, de orientação, de atitude e tudo mais ser feita totalmente pela NASA? Não, não tem necessidade, tá bom? Foca nos instrumentos. Precisa de um magnetômetro, precisa de um... Cara, vocês focam nisso aqui, NASA. Vocês focam nessa parada aqui que é a ponta da lança. O resto deixa com a iniciativa privada, que vai ser mais rápido e mais barato. Dream Chaser, para você que gosta lá desse todo projeto do Dream Chaser, só para depois da ISS. Eu falo que depois do fim da ISS, para mim o Dream Chaser nunca vai voar, tá, gente? Isso é uma opinião minha. Se eu estiver errado no futuro, espero que sim. Mas para mim, aquele bicho nunca vai voar, tá? Isso aí é a minha análise de muitos anos acompanhando esse mercado, a ponto de ver que é muito bacana, muito legal, mas não vai subir, tá bom? Aquela coisa, vai fazer um voo, mas nunca vai operar para valer. Entramos no buraco da Artemis agora, que é avaliar a viabilidade e a necessidade das missões depois das missões Artemis 2 e 3. A gente está indo para Artemis 2 agora, Artemis 3 seria em tese a que pousa na Lua. Isso seria o fim do programa Artemis? Não, de forma nenhuma. Seria reformular o programa para ele ter um custo muito menor do que tem hoje. Tá bom? O programa Artemis já está batendo nos 100 bilhões de dólares, tá? E na prática não entregou praticamente nada, tá? Se você for ver, só foi a Artemis 1. Se a gente olhar pela quantidade de missão, foi só a Artemis 1 e agora vai ter a Artemis 2, aí começa a melhorar, mas ainda é muito caro porque metade desse valor é só a Orion e a porcaria do SLS. 100 bilhões de dólares arredondando ali, seria muito bem gasto com empresas comerciais, com a Blue Origin, SpaceX, Rocket Lab, por aí vai, fazendo todo tipo de serviço para fazer essa chegada na Lua, ainda mais porque tem a Axiom que faz os trajes lunares e outras empresas que estão aí trabalhando em projetos paralelos que ajudam também nessa ida, esse retorno para a Lua agora para ficar. Agora, Plano Olympus, esse talvez seja um dos pontos mais interessantes de todo esse documento aqui, que seria lançar uma primeira infraestrutura para Marte para acelerar as tecnologias necessárias para voos tripulados. Isso ele falou até aquela história de 2026, né, para lançar alguma coisa, mas isso não vai rolar. Ou aquela coisa, se rolar, uma chance é muito pequena. Então, eles querem fazer esse tipo de contratação rápida, para quê? Para incentivar que projetos sejam desenvolvidos para isso. E não ficar naquela coisa, olha só, vamos para a Lua, agora vamos criar uma base na Lua, agora vamos desenvolver uma base na Lua, agora vamos maturar uma base na Lua, agora vamos fazer uma cidade gigantesca na Lua, agora vamos começar a pensar em Marte, vamos pensar em Marte, agora vamos pensar em uma missão para Marte, vamos pensar num pouso lá em Marte, e aí por dia, quando vê, passou 100 anos, cara, tá? E nada aconteceu. Então, esse pensamento tem que ser, mais ligeiro, tá bom? E o ponto para ajudar a acelerar essa parada é a história da propulsão nuclear elétrica. Então o que é um propulsor nuclear elétrico? Você vai pegar um microreator, tá? Microreator por quê? Quando comparado de uma usina, tá bom? Você vai colocar ele para gerar energia para fazer o motor iônico funcionar. Tá
tá bom? Como funciona o motor iônico? Você pega um gás, né? Você passa uma corrente elétrica ali nele, você ioniza esse gás, você separa, né, os elétrons do núcleo e você acelera esse núcleo desses átomos e ele vai gerar um empuxo, tá bom? Isso faz com que o rendimento dele seja extremamente alto. Como isso é feito hoje com painéis solares? Você gera energia via painel solar e faz a propulsão dessa forma. Então você precisa de muito pouco gás para gerar o empuxo. O problema é que o empuxo é muito baixo. Então pensa como se fosse uma tartaruga andando. Ela consegue andar durante muito tempo, né? Acelerar, no caso acelerar, mas não é velocidade de aceleração, durante muito tempo, só que é muito devagar. Enquanto você poderia fazer uma tartaruga tunada ali, ou seja, com muita energia que você tem de um microreator, você consegue fazer propulsões mais ignorantes, tá certo? Você consegue fazer propulsões mais fortes. Então, aumentar a potência desse motor elétrico para poder diminuir esse tempo de viagem entre a Terra e Marte de forma considerável. Tá? Você consegue, hoje, por volta de 9 meses, você conseguiria reduzir alguns meses nisso. Isso facilita em muita coisa. Primeiro, para chegada de seres humanos, para entrega de cargas, para solução de missão, ou seja, você mandou uma carga agora, aí vai lá dar errado o pouso. Pô, tu vai ter que esperar um tempão, cara, para poder mandar outro, porque você já ficou 9 meses esperando ali ela chegar. Então, diminuindo esse tempo, você ganha muita eficiência, tá? E parte grande desse meio de melhorar isso é com propulsão nuclear elétrica, visto que você não precisa levar tanto propelente para fazer essa viagem quanto você levaria com os modelos tradicionais, com foguetes químicos. E aí o objetivo também é conseguir fazer a geração de recursos in situ, ou seja, vamos criar uma base mínima que consiga gerar oxigênio, nitrogênio, água e outras coisas necessárias para você poder viver ali na superfície marciana sem depender de recursos da Terra, tá bom? Então você manda ali 5, 6 equipamentos para gerar oxigênio e nitrogênio, que tem como gerar, a gente já sabe que é possível fazer isso, e a gente pode fazer com que essas missões tenham uma extensão maior e não dependam necessariamente da Terra em caso de algum problema, tá? Então algum problema de equipamento eles têm lá para poder gerar e por aí vai. Até a impressão 3D pode ser muito utilizado criando esse tipo de coisa para criar objetos que eles precisem e tudo mais, para coisas básicas, né? Então, toda essa parte de geração de recurso in situ é necessário tanto para a Lua quanto para Marte. Sem isso, a gente nunca vai conseguir fazer uma exploração decente de nenhum corpo celeste do sistema solar. Ainda mais pensa que a gente, como se você fosse toda vez para a praia, né? E você tivesse que levar um caminhão de água, um caminhão cheio de ar para você poder respirar e por aí vai, e a comida e tudo mais, não tem nenhum lugar para comprar. Então, esse é o objetivo. Se você tem como gerar as coisas ali, você facilita muito a sua missão. Isso tudo não vem sem riscos, tá? Esse plano todo do Jared Isaacman não vem sem risco. Primeiro que esse plano foi apresentado no começo do ano, então ele pode ter tido modificações, tá? Outra coisa é que a NASA depende do Congresso americano para aprovar esse orçamento. Então não depende só da boa vontade do administrador, tá? Então eles podem simplesmente mudar a alocação de recursos e até a quantidade de orçamento. Isso passa por muito lobby dentro do Congresso americano, tá? De empresas legadas, né, como a Boeing, a Lockheed Martin, a Northrop Grumman, entre outras, tá? Por mais que elas estejam inseridas nesse programa aqui, é muito melhor você ganhar dinheiro sem fazer esforço, né? E esse mandato de 3 anos que o Jared Isaacman tem, porque não são 4, são 3, porque está sendo aprovado só agora, pode complicar muito se tiver alguma mudança política nas eleições de meio de mandato, as midterms, e também que pode mudar ali a composição do Congresso americano, e também se por acaso o Trump não conseguir reeleger um sucessor, e mesmo se ele reeleger esse sucessor, pode ser que o sucessor queira outro administrador e que não venha fazer a continuidade desse trabalho. E aí eles passam pelo mesmo problema que a gente passa aqui no Brasil de coisas a cada 4 anos, certo? Então é uma situação que é muito preocupante, porque a NASA sempre foi usada como instrumento político, mas eu acho que de uns bons anos para cá, né, de mais de 10 anos para cá, 15 anos para cá, isso piorou bastante. Tem colocado pessoas muito mais ideológicas do que práticas no comando da NASA. Talvez o Jared Isaacman seja muito menos ideológico que a gente viu, nossa, em muitos e muitos anos, tá? Mesmo com o Jim Bridenstine também no caminho, porque ele tinha muito interesse com empresas legadas, tá? E essa desburocratização toda que ele quer fazer, redução de custos, melhoria de eficiência e tudo mais, pode ser que também não dê em nada, tá? Pode ser que você tente puxar essas empresas a fazer mais coisas e não dê resultado a médio e longo prazo. Porque as empresas são incompetentes? Não, porque às vezes o mercado não está suficientemente desenvolvido para isso. E aí acaba que chega numa rua sem saída, né? E aí vai precisar reprojetar isso tudo para ter ideia se vão conseguir gerar tantas missões e tanta demanda para espaço. É um plano muito bom, no geral. É um plano muito mais focado em reorganização do que necessariamente aumento puro de orçamento, tá? Não fala em nenhum momento em grandes, tipo, aumentar substancialmente o orçamento da NASA. Ele fala muito mais em usar os recursos bem. Se você melhorar os recursos só do SLS e da Orion, da Artemis como um todo,
todo, sobra muito dinheiro para fazer muita coisa, tá? Então eu quero saber o que você achou desse plano aí. Tá aprovado? Você acha que o Jared Isaacman tem potencial de, salvar a NASA aí do ostracismo, cara? Porque a NASA tá ficando para trás justamente por causa desse tipo de coisa e a China vem a galope, tá certo? Lembrando que na loja do fogueteiro você encontra essas miniaturas todas aqui, tá certo? O Falcon, o Starship Lunar, o Starship normal, o New Glenn e o nosso lindo e maravilhoso ônibus espacial, essa lindeza aqui, que você pode adquirir hoje mesmo, tá bom? Então, link na descrição, lembrando, tem camiseta do Shuttle e muitas outras também para você poder aproveitar. E estamos na época de Natal, você comprando na loja do fogueteiro, você vai ganhar brindes para pôr na sua árvore ali no tema de espaço, beleza? Lembrando também que estamos participando da campanha da Space para voarmos a bordo de um foguete New Shepard da Blue Origin. Olha só, esse foguete aqui que tem um formato um pouco peculiar, tá certo? Tem um assento reservado para o Brasil nessa missão, né? Vão voar 6 pessoas de países pouco representados no espaço, e eu estou em primeiro lugar no Brasil e quero seu apoio para você entrar no link na descrição e acessar a plataforma da Sarah, tá bom? Via Telegram, tá? É de graça, não tem custo nenhum. Você vai lá, acessa, cria o seu perfil bonitinho, conecta a rede social, verifica seu e-mail, faz uma série de passos, tem um tutorial aqui também na descrição para te ajudar, tá? Com o objetivo de você ganhar os seus embleminhas ali dentro, que isso vai aumentar muito o seu poder de voto nas próximas fases e vai ajudar pra caramba o Space Orbit, tá certo? Os emblemas são fáceis, tendo dúvida, manda nos comentários aqui que a gente ajuda vocês a conseguir, tá bom? E também coletar suas Space Dust, que é a moedinha do jogo, quanto mais você tiver, melhor, também vai poder ajudar o Space Orbit na próxima fase, tá bom? Vamos juntos para fazer essa missão histórica, quero ser o terceiro brasileiro aí ao espaço e eu dependo de você para que façamos isso junto, lembrando que todo mundo que tiver na minha lista de amigos, que já está acima de 4.000 pessoas, isso vai ser um problema, mas a gente vai dar um jeito, teremos o seu nome levado ao espaço com a gente, beleza? Então, um beijo no seu coração e até mais.